Será que vale a pena mesmo comprar imóvel na planta, seja para investir, seja para morar depois que ficar pronto? Primeiro que se fosse ruim, não teriam tantos empreendimentos sendo lançados ano após ano e os estoques, as vendas sendo feitas dentro de 24 horas no lançamento. O stand de vendas até parece aquelas lojas de móveis ou supermercado em Black Friday que o pessoal arromba a porta e sai atropelando todo mundo. Mas isso não significa que todo e qualquer imóvel na planta é bom. Você deve conhecer gente ao seu redor que multiplicou seu patrimônio investindo em imóveis na planta, né, comprando imóvel na planta, vendendo ele depois de pronto e reinvestindo em novos lançamentos. Mas também deve conhecer pessoas que investiram em imóveis na planta e nunca receberam um apartamento. Por isso eu selecionei aqui 5 pontos que você deve analisar para decidir se vale a pena ou não investir em imóveis na planta. O primeiro ponto a ser analisado, obviamente, é o preço, né? Você vai pagar um valor descontado do preço pelo qual o imóvel pronto está disponível hoje para você comprar, para você morar, né? Porque afinal você está assumindo um risco junto ao incorporador, né? Ele está prometendo que vai construir, você está prometendo que vai pagar até o final da obra, ou ainda com entrega das chaves, ou via financiamento. Então, você está assumindo um risco com ele durante a construção de ele entregar ou não aquele produto. Logo, por você assumir riscos, você também tem um bônus, que é um desconto do valor de um imóvel pronto. Então, vamos considerar que aí na sua região, um imóvel de alto padrão, seja de 12 mil reais o metro, né, que é o preço médio, por exemplo, de Balneário Camboriú, de Itapema, e pode ser que aí no bairro nobre da sua cidade seja 12 mil reais o metro também. Bom, se esse imóvel estivesse pronto hoje, aí na sua região ele seria 12 mil reais o metro. Mas com um empreendimento do lado que está em lançamento, você vai pagar um valor descontado. Essas são algumas fases de valor de preço que você deve analisar aqui. Eu vou colocar em números gerais, mas não significa que é essa proporção, tá? É apenas para você ter uma base. Então, supondo que esse pós-obra, que o empreendimento entregue, seja de 12 mil reais o preço do metro quadrado. Mas que se você comprar um empreendimento aí nesse bairro, que está em obra, você paga 11. Por quê? Porque você está assumindo um pouco de risco ainda. Esse empreendimento não foi entregue, pode ser que a construtora atrase e assim por diante. Agora, se você comprar lá no stand de vendas durante o dia de lançamento, a semana de lançamento, ou às vezes até dentro daquele prazo de 6 meses que comumente as incorporadoras levam para lançar um empreendimento, você vai pagar esse empreendimento por 10 mil reais o metro quadrado. Porém, antes do lançamento existe o pré-lançamento, que é para as pessoas mais chegadas no incorporador, que é para investidores antigos, aqueles que compram imóvel na planta, vendem, reinvestem com a incorporadora. Então, esses incorporadores, eles ofertam primeiro para esses, ou para um grupo seleto de corretores, para passar para os seus investidores e assim comprar antes do lançamento, antes do evento. E aí você vai pagar, ao invés de 10 mil reais o metro quadrado, por exemplo, durante o lançamento, você vai pagar 9 mil reais o metro. Mas ainda existe algo antes do pré-lançamento, que é o pré-pré-lançamento, vamos dizer assim, tá? Porque quando um imóvel, um terreno é permutado com uma incorporadora, eventualmente esse incorporador ele já está alavancado com outros empreendimentos, expondo todo o seu caixa, ele não tem recursos disponíveis naquele momento para financiar a viabilização do novo empreendimento. Tem projetos, tem outorga onerosa, tem impostos para serem pagos dentro de 12 meses, eventualmente aí tem que fazer demolição do terreno, então tem uma série de custos que facilmente passa aí de R$1 milhão a depender do tamanho do empreendimento, né? Então ele precisa de recursos. E aí, nesse ponto, ele mesmo vai chamar alguns amigos para fazer esse investimento juntos, tá? Lembrando que nós temos aí a lei da incorporação, a lei do condomínio, que é a lei 4591 de 64, que restringe vendas antes do registro de incorporação. No entanto, em 2023, agora há a possibilidade de você reservar unidades antes mesmo do registro de incorporação. Foi uma artimanha, vamos dizer assim, das incorporadoras, das empresas, para legalizar a venda, de certa maneira, de imóveis antes do registro de incorporação, tá? Então, aqui nós estamos julgando se é certo, se é errado. Isso acontece comumente no mercado, há muitos anos sempre aconteceu. E se você é um investidor arrojado que está assumindo esses riscos ou que conhece o incorporador, você pode entrar nessa fase e ter esse investimento ainda mais reduzido, porque você está assumindo um risco ainda maior com essa incorporadora. Então, ao invés de pagar 12 mil reais o metro, por exemplo, lá no pós-obra você vai pagar 8 mil reais no pré-lançamento, ali bem no começo da concepção do projeto. Às vezes tem só um croquis da planta, é mais ou menos 140 metros quadrados o apartamento, e aí você já faz aquele investimento, porque assim reduz a exposição de caixa da incorporadora e ela vai trabalhar desde o começo com recursos dos adquirentes, que é o dinheiro mais barato que existe, melhor inclusive do que do banco. Então, se a gente comparar a fase de lançamento versus esse pré-lançamento, bem no comecinho do empreendimento, a gente está falando aí em um deságio de uns 20
eventualmente 25% um desconto, aliás, né, do valor aí de quando vai ser feito o lançamento. E aí você consegue surfar a valorização do próprio lançamento durante a obra, e quando esse empreendimento lá na frente estiver pronto, daqui 3, 4, 5 anos, a depender do tamanho do empreendimento, da região que você estiver, logo você vai ter uma valorização futura, além dos 12 mil reais do metro quadrado atuais, que nós estamos usando como exemplo aqui. Pode ser que ele valorize 5% ao ano, média da inflação, pode ser que ele valorize 10% ao ano, a depender da região é mais, a depender do ciclo do mercado imobiliário, esse percentual é mais ainda. Então esse empreendimento, esse patrimônio seu, ele pode sim dobrar dentro de 48 meses, 60 meses, eu já vi muito isso acontecer, e você pode ser aquele que escolhe o empreendimento que tem essa valorização, essa multiplicação de patrimônio também. O pessoal do mercado financeiro acaba olhando para o mercado imobiliário dizendo assim, pô, o cara vai vender lá na frente, ele vai vender mais barato do que ele pagou lá no começo, porque a incorporadora não consegue manter a valorização do empreendimento até o final, mas isso não é o que eu vejo na prática, tá? Porque se não fosse assim, ano após ano, empreendimento após empreendimento, os investidores simplesmente não estariam reinvestindo o seu recurso em novos lançamentos. Inclusive, você já fez algum investimento na planta? Se você já fez, deixa aqui na descrição o seu estudo de caso. Pode ser que o seu foi péssima experiência, pode ser que a tua situação, que aconteceu contigo foi ótimo, que você multiplicou seu patrimônio dentro de 5, dentro de 10 anos. Deixa aqui nos comentários para a gente debater sobre isso. Bom, falamos sobre o preço, mas segundo ponto é extremamente importante, que é a forma de pagamento, né? Porque se você começar a investir lá no pré-lançamento, provavelmente a incorporadora vai querer uma exposição de caixa 100%, todo o recurso aí na mascada, né? Da borracha, todo o recurso um em cima do outro aí, à vista. Agora, se você for comprar no lançamento, ou talvez no pré-lançamento, a depender da situação, você consegue uma condição financeira de parcelamento muito boa, tá? O que tem sido visto no mercado com mais frequência, cada vez mais frequência, claro, depende da cultura da região. É uma entrada de 10%, olha só, 10%. Então, supondo que o imóvel seja de R$1 milhão, 100 mil reais de entrada. E o saldo em 100 vezes, 120 vezes, 80 vezes, direto com a incorporadora, né, com reajustes durante a obra de CUB ou INCC. INCC são um dos dois que vai ser utilizado, tá? E no pós-obra, ou você passa para o banco, né, você financia o saldo devedor com o banco, ou você continua pagando direto com a incorporadora, com geralmente juros de 0,5, 0,8 ao mês, mais a variação do IGPM. Geralmente é isso que as incorporadoras fazem, tá? E algumas também praticam os chamados balões, os reforços, sejam semestrais, sejam anuais. Um percentual desse valor aí é um somatório de algumas parcelas aí, lá no mês de junho, no mês de dezembro. Geralmente são reforços semestrais que são feitos além das parcelas. Mas aqui tem um ponto bem interessante. Vamos olhar os dois lados. A incorporadora, ela vai ter uma exposição de caixa lá nos 50%, 70% de obras, né? Eu faço estudo de viabilidade, sou incorporador também, então eu vejo o gráfico lá que lá vai ter que tirar dinheiro do bolso, porque esse parcelamento feito em 100 vezes, ele não vai cobrir os custos da obra. Então vai ter que ter uma exposição de caixa da incorporadora. No entanto, muita gente não usa as 100 parcelas, ela quita antes, e aí vai cobrindo essa exposição de caixa. Ou mesmo, o que está acontecendo cada vez mais, é a incorporadora ela ir para o mercado de capitais e fazer uma antecipação dos recebíveis dessa carteira. Com isso, ela não tem essa exposição de caixa, porque algum fundo de investimento faz a compra dessa carteira, assume essa dívida, fica de responsabilidade dele, e a incorporadora segue com a sua execução da obra para cumprir o prometido, e ela vai ter todo o recurso antecipado. Então, para a incorporadora é bom. Para quem está adquirindo, melhor ainda. Se você está querendo investir no imóvel na planta, ter uma exposição de caixa de 10% no início é muito bom, porque você vai ter uma exposição muito pequena e um parcelamento que geralmente cabe no bolso de qualquer pessoa que está comprando aquele perfil de imóvel, né? Em 100, 120 vezes, assim, cabe mais no bolso de mais pessoas ao menos. Com isso, você vai ter uma exposição de caixa do valor total desse 1 milhão, por exemplo, em torno de 30, 40, 50% da obra, vamos considerar isso aí, pode ser 70% durante a obra, mas aqui mora o pulo do gato. A depender do momento em que você estiver investindo nesse lançamento imobiliário, tem gente que repassa esse contrato 6 meses, 12 meses, 2 anos eventualmente, depois de ter assinado, já com lucro. Então, o teu retorno vai ser sobre o teu patrimônio líquido, sobre o dinheiro que você tirou do bolso, sobre a tua exposição de caixa. E aí o retorno é muito interessante. Você não precisa, ou seja, quitar
esse apartamento do começo ao fim, ou aguardar até o pós-obra para você poder vender. Você pode refazer o repasse em qualquer momento após o registro da incorporação ter sido feito, após o lançamento ter acontecido. Então, você vai ter um retorno sobre o teu investimento maior em percentual pelo dinheiro que saiu do seu bolso. E aí, esse é o ponto que talvez faça mais sentido para você que quer investir em imóveis na planta. Além do mais, supondo que você não seja tão disciplinado com seu dinheiro, se você recebe 10 mil, né, renda bruta familiar, 20 mil, 50 mil, depende, claro, da renda de cada família, e você quer investir um pouco desse recurso, teria condições de pagar uma parcela, um boleto aí do apartamento. Se você não tiver esse apartamento, se você não tiver esse boleto todo mês, são grandes as chances, né, estatisticamente, o brasileiro, que vai gastar esse recurso com qualquer outra coisa, vai comprar trocar de carro, vai fazer uma viagem, vai gastar, né? Esse dinheiro vai evaporar. Mas o boletinho do apartamento é a maior motivação para você correr atrás, para você trabalhar mais, para você enxugar seus custos. Então eu vejo como o boleto de um terreno, o boleto de um apartamento na planta, o investimento no mercado imobiliário como um todo, como uma poupança compulsória. Porque pode ser que você não tenha uma rentabilidade extraordinária. O que, se você fizer o feijão com arroz, você vai ter. Só que, pelo simples fato de você ter pagado o boleto mês a mês, você economizou aquele recurso que você não economizaria se você não tivesse investido. Você teria gasto ele. Então, esse parcelamento a longo prazo, de 100 vezes, 120 vezes, você pode utilizar para uma economia, para uma poupança sua. E quando vai sobrando dinheiro, você vai encurtando esse prazo, vai quitando novos boletos. Então, financeiramente entendemos, né? Agora vamos para o terceiro ponto. Tão importante quanto uma forma de pagamento, o preço, né, que você vai pagar por esse imóvel, é a localização desse empreendimento, porque afinal a localização é o que vai ditar a liquidez e a valorização desse bem, tá? E para isso você precisa analisar a demanda desse mercado, como que está a movimentação, a dinâmica do mercado imobiliário ali. Existem algumas formas simples de você entender. Você vai olhar para um empreendimento em lançamento, aliás, em construção, próximo desse que você está querendo investir. E você vai ver como que está a tabela de vendas. Lá vai falar com o corretor como que está a tabela de vendas. Tem muitas unidades para venda ainda? Ou o empreendimento que já foi entregue, tem unidades remanescentes da incorporadora lá ainda? Ou foi tudo vendido durante obra? Ou melhor ainda, foi tudo vendido durante o lançamento? Que é o grande sucesso de uma incorporadora, vender tudo durante o lançamento. Se vendeu tudo antes, é sinal que existe uma pressão compradora, ou que os corretores são muito bons na venda, ou que existe realmente famílias interessadas em adquirir imóveis ali para morar no futuro. Então é uma região próspera, com demanda, com uma localização que está validada por outras pessoas. Agora, se você vê empreendimentos com estoque pós-entrega, com unidades lá remanescentes para venda, atenção, porque pode ser que não tenha uma pressão compradora tão grande aí naquela região e você pode ter desafios, dificuldades na venda, no repasse dessa unidade lá no pós-obra, e aí o seu lucro ele enxugar, você tem que reduzir o valor de venda ou mesmo demorar mais para gerar liquidez, e aí você vai enxugar o teu lucro, né? E sobre liquidez, é interessante você entender como que tá ali a dinâmica de venda, se está saindo rápido ou não esses repasses de imóveis, né? Então a localização com acesso a transporte, metrô, próximo de alguma coisa que é referência aí na sua região, shopping, ou praia, ou alguma vista, diferente um parque, né? Tudo isso aí vai influenciar e muito a liquidez da sua unidade lá na frente. De nada adianta você ter uma economia na aquisição num bairro onde não tem uma liquidez tão grande e você ficar com o imóvel encalhado por muito tempo. Quarto ponto, você tem que analisar os diferenciais desse produto. Quais são as diferenças dele para os outros produtos que tem ali na região? Você pode analisar isso visitando o stand de vendas, né? Geralmente lá, se estiver em construção esse empreendimento, você já vai ter um apartamento decorado. Se você ainda tá no canteiro de obras, iniciando essa obra, provavelmente eles fizeram, dependendo do tamanho do empreendimento, um showroom lá, né, de vendas com uma unidade em tamanho real, né, dos quartos, da cozinha, da varanda, né, para você ter a sensação de como que vai ser aquela planta. Então ali você já vai identificar se o produto é de qualidade, se ele atende a sua dinâmica de família quando ele estiver pronto, se você for morar, ou mesmo se para investimento ele está interessante, a planta dele está interessante, né? A planta dele é importantíssimo você olhar
as características de acabamento também, né? Quais são os itens, isso tem um memorial descritivo lá no registro de incorporação, né? Isso te respalda juridicamente, porque afinal a incorporadora, para fazer o registro de incorporação, ela tem que apresentar um memorial descritivo do que ela promete entregar naquele empreendimento. Se vai ter decorado a área de lazer, o hall de entrada, qual que vai ser o porcelanato, se vai ser pintura, se vai ser pastilha na fachada. Todos esses detalhes devem estar explícitos lá no memorial descritivo, e é importante que você tenha acesso e leia ele para você saber o padrão de acabamento. E terceiro ponto na análise do produto, né, além da planta, além dos acabamentos, é a fachada. Ela é imponente? Ela é personalizada? Ela é diferente? Cada vez mais a gente tem visto design de fachadas arrojadas. Claro, se você for trabalhar, se você for investir no imóvel numa região mais de interior, no médio padrão, não vai ter muitas coisas na fachada que enobreçam ela, porque fica muito caro isso. Mas se você está falando de imóvel de alto padrão, você tem que olhar para isso, porque a personalidade do empreendimento, como foi concebido o projeto, se foi assinado por um arquiteto, tudo isso vai valorizar o teu empreendimento lá na entrega dele, ou mesmo se você quiser repassar durante a construção. E um ponto interessante para quem quer investir nesse apartamento na planta para morar é a possibilidade de customização, que quando você está ainda na estrutura, às vezes até a própria incorporadora ela apresenta layouts de planta. Você pode mudar o teu apartamento, você pode fazer assim, pode fazer 3 suítes, pode fazer 4 suítes, pode fazer uma sala maior, pode ampliar, pode integrar com cozinha, pode fechar a cozinha. Existe uma série de mudanças, né, que sem você derrubar nenhum pilar, pelo amor de Deus, né, que você pode fazer para customizar a planta baixa, a planta do seu apartamento, e assim você adaptar ele à dinâmica de uso da sua família. Então esse é um grande benefício do que você comprar um imóvel pronto, um apartamento pronto, e aí você tem que fazer demolição de parede depois, isso gera um baita um transtorno, é inconveniente. Então o imóvel na planta ele faz sentido por causa disso também. E por último, mas não menos importante, o ponto 5 de análise, você conhecer a incorporadora e construtora, tá? A incorporadora é quem viabiliza o empreendimento, a construtora é quem constrói. Às vezes a gente chama de construtora, né? Mas construtora presta serviço, a incorporadora é quem incorpora o empreendimento, quem é responsável pelo lançamento, pela venda, pela entrega, por tudo, tá? E por falar em responsabilidade, é importante você entender que existe uma garantia desse imóvel depois de pronto. Esse é um benefício também de você comprar um imóvel na planta ou durante a construção. Você tem uma garantia de até 5 anos, e aqui é importante ressaltar isso. Não é garantia de tudo 5 anos, tá? Alguns itens são 5 anos. E se você tem mais curiosidade sobre esse tema, existe a NBR 17170 que trata sobre garantias. Foi feita em 2023, foi publicada, ou finalzinho de 2022, não lembro, e ela trata justamente com mais detalhes sobre as garantias, o tempo de garantias, as características, quais são os itens que devem ser assegurados ou protegidos pela incorporadora, feito manutenções, e qual que é o prazo de cada um deles, tá? E sobre a incorporadora, é importante você analisar a seriedade de quem está por trás dela, dos investidores, do portfólio da empresa, se já tem outros empreendimentos entregues, mas não se baseie só por isso, tá? Eu vou dizer por mim, eu sou incorporador de casas aqui em Balneário Camboriú e região, né? Casas de alto padrão, casas mais complexas, inclusive, do que fazer determinados prédios, né? E agora estou migrando para edifícios. Será que é arriscado investir com o Léo em imóveis na planta? Não, pelo meu histórico, pela minha exposição, pelos investidores que estão comigo, pela estruturação do meu negócio. Às vezes é mais arriscado trabalhar com uma incorporadora que está há anos no mercado, mas está com a organização do negócio de forma equivocada, bagunçada, que foi feito tudo de uma forma mais antiga, né? E agora existem uma série de cuidados, de governança, de procedimentos para manter tudo organizado e entregar aquele empreendimento em perfeitas condições. Uma delas, por exemplo, cada empreendimento, isso na hora de você escolher o imóvel na planta, você tem que saber, falar com o teu corretor, falar com o incorporador. Está sendo feito uma SPE, uma sociedade de propósito específico para cada empreendimento, para aquele empreendimento específico que você está vendo na planta? Se sim, aquele patrimônio está afetado? Existe o patrimônio de afetação? O patrimônio de afetação foi criado em 2002 com um benefício para o incorporador de diminuição de tributos para 4% sobre receita, mas um grande benefício para o adquirente, para proteger o adquirente, depois da quebra lá da Encol, né? Por quê? Se você tem o patrimônio afetado, ele está separado do patrimônio da incorporadora. Logo, se o outro empreendimento tiver algum problema financeiro, técnico, aquele empreendimento ali que você investiu, ele não vai ser afetado. E se a incorporadora vier a falir, por exemplo,
Você, junto com os outros condôminos que adquiriram o imóvel na planta, vocês instituem um condomínio com uma pessoa liderando, como se fosse um síndico, mas liderando todo esse grupo, para contratar uma administradora, uma gerenciadora ou uma empreiteira de mão de obras e concluir a construção do empreendimento. Tá? Eu já dei consultoria para incorporadoras e para adquirentes de unidades há anos atrás, 2019, e lá no Nordeste, que aconteceu exatamente isso aí. Então, você tem que olhar para isso aí. Se tem o patrimônio de afetação, é uma garantia a mais de que, se a incorporadora eventualmente não concluir o empreendimento, que você tem aquele patrimônio para poder dar continuidade no término da obra. E sobre atraso, pode ser que aconteça atraso, tá? Hoje, com toda a gestão, melhoria de processo dentro de incorporadoras, eu vejo muito uma incorporadora, por exemplo, fazer uma previsão de obra de 48 meses, de 4 anos, e entregar em 36 meses, entregar em 3 anos. Depende do fluxo de caixa, depende de operação, do processo de execução do dia a dia, né? Mas pode ser que ela venha a atrasar. Até 6 meses não tem um custo para ela. A partir de 6 meses, previsto em lei, você tem direito a receber aluguel, porque teoricamente você moraria naquele imóvel, ou aí você vai ter alguma negociação com a incorporadora, tá? Então é importante também ver o histórico de atrasos, né, se tem algum problema assim, mas olhe a incorporadora como um todo, a saúde financeira, quem são os sócios, né? É importante você entender o histórico dela aí e, se possível, conversar com eles para que você tenha essa tranquilidade no seu coração de investir em imóvel na planta e saber que vai receber lá na frente e ter lucro com ele, né? Tão importante quanto o lucro também é a segurança. E eventualmente, se você quer investir comigo e com a CP8 Empreendimentos, aqui em Balneário Camboriú e região, na região mais valorizada do Brasil, seja com imóveis na planta, hoje nesse momento estou gravando o vídeo, ainda não tenho disponível para te oferecer isso, mas tem outras estratégias para investir dentro do mercado imobiliário, tão seguras quanto e até mais rentáveis em vários casos, tá? Então, aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar um formulário para você fazer a aplicação. Por que é feita uma aplicação? Porque eu seleciono junto com o meu time pessoas que eu quero ter junto comigo para investir nesses meus empreendimentos. Eu não quero qualquer aventureiro, eu não quero gente chata, eu quero pessoas legais, que tenham recursos, que queiram investir, que queiram rentabilizar, que sejam gente boa, né, para a gente construir algo junto por muitos anos. Ó, eu quero casar com investidores, não quero ter um final de semana, tá? Tenho investidores comigo desde 2017, desde 2018. Para mim é um prazer criar um relacionamento desses com os meus investidores. E se você quer construir um relacionamento de longo prazo comigo, com a CP8, vai ser um prazer ter você a bordo aí. Preenche o formulário aqui. Se você é curioso, já nem preencha, tá? Porque a gente, em 2 minutos de ligação, a gente já dá tchau para você, tá? Tem muitos colegas aí, vem aí fazer aquele cliente oculto, né? Então nem perca tempo se for curioso. Agora, se você realmente é uma pessoa séria, tem recursos para investir, acima de 200 mil reais de investimento, você vai ser muito bem-vindo a investir comigo, a CP8, aqui em Balneário Camboriú e região, tá bom? Então, toca aqui nesse link aqui e faça a sua aplicação. Olha, se você analisar esses 5 pontos que eu te mostrei aqui, tenho certeza que você vai fazer um bom investimento no imóvel na planta, seja para você alugar depois, seja para você revender, seja para você morar com a sua família, tá? Analise cada um deles e faça uma boa escolha aí no seu bairro, na sua região, na sua cidade, tenho certeza que você vai fazer bons negócios. Até mais!